Olá, meus irmãos e irmãs, aqui é o Henrique, no canal Dio é Vitino. Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda, para que a gente possa começar essa quaresma juntos, meditando, partilhando a vida, porque uma vida cristã católica, numa experiência individual com Deus, ou melhor, individualista, digamos, ela não existe, né? Ela não pode existir, porque a igreja ela é comunhão entre pessoas, com a pessoa de Jesus, né? Com Deus. Então, começar essa quaresma juntos, meditando, partilhando a palavra, eu acredito que é a melhor forma que a gente pode encontrar para poder crescer no conhecimento da pessoa de Jesus Cristo. Que essa é a grande intenção e desejo de um verdadeiro cristão, se assemelhar ao seu Senhor, a Cristo. Então, o nosso caminho, eu vou explicar novamente o que eu falei no vídeo que a gente postou no Facebook. O nosso caminho vai ser meditar as leituras do ofício das leituras, da liturgia das horas. Então, para você que não conhece a liturgia das horas, é esse livro chamado também de breviário. Esse aqui é o volume completo. Existem 4 volumes. Esse volume é referente à Quaresma e à Páscoa. Então, tem uma parte dessas orações que se chama Ofício das Leituras. E no Ofício das Leituras, além dos Salmos, que a gente não vai ter tempo para poder ler todos os Salmos, a gente tem 2 leituras, uma bíblica e uma de algum santo, de algum padre da igreja, de algum documento da igreja. Então são 2 leituras. A gente vai fazer o quê? Esse caminho nessa quaresma, vamos ler essas 2 leituras e eu vou estar lendo, mas também vou colocar na descrição do vídeo. Então você vai ali na descrição, vai ver que vai ter a primeira leitura, vai ter a segunda leitura e você pode acompanhar, se você não tem o breviário também. Enfim, a gente vai ler e vai fazer uma meditação. Recordando sempre que eu não sou teólogo, eu não conheço toda a Bíblia, no sentido de que sou uma enciclopédia bíblica. Isso aí não sou, com certeza. Então, assim, se você estava esperando alguém muito capaz, conhecedor de várias coisas, que estudou em vários lugares e que tem títulos, essa pessoa não sou eu. Então, já para o vídeo aqui. Tchau, vai procurar uma outra pessoa que possa te ajudar nisso, porque eu não sou essa pessoa, não sou a pessoa indicada. Na realidade, eu sou um leigo, casado, com 2 filhos, um que está para nascer, que provavelmente vocês vão sentir até no vídeo, né, o Tomaso, e o que está para nascer é o Michelangelo. Então, assim, eu sou um leigo casado, vivo aqui na Itália, e dá quase, digamos, dá para se dizer 20 anos que eu leio, medito a Bíblia e tento me esforçar para poder ser um bom cristão. Realmente um esforço grande para poder ser um bom cristão. E uma coisa que eu aprendi nesses anos de caminhada é que quando a gente compartilha com os irmãos, quando a gente condivide aquilo que a gente está sentindo, aquilo que a gente está vivenciando na experiência com Deus, a possibilidade que a gente tem de amadurecer e de crescer nesse conhecimento, ela é muito grande, ela é muito maior do que se eu ficasse fechado dentro do meu quarto, da minha casa, lendo sozinho, refletindo sozinho. Não tem aquela experiência de condivisão, é muito difícil de crescer no conhecimento de Jesus. Realmente, eu falo pelo menos a experiência que eu tenho vivido em todos esses anos. Por isso, o desejo de começar esse caminho, que não vai ser fácil. Não sei se eu vou conseguir ser fiel em todos os dias, porque essa é a intenção, gravar todos os dias um vídeo de meditação, de reflexão sobre as leituras que eu já comentei. E vamos tentar, porque agora, quarta-feira de cinzas, está iniciando o nosso caminho quaresmal. Esperamos de nos converter, né? Eu falo por mim mesmo, primeiro de tudo, eu espero de me converter em tantas coisas que eu preciso me converter,
E o tempo da quaresma é esse tempo principal na nossa vida para que a gente possa mudar. Mas enfim, sem mais delongas, vamos para as leituras, ok? A primeira leitura é uma leitura do livro do profeta Isaías, capítulo 58, do versículo 1 primeiro até o versículo 12. Então eu vou ler, você pode acompanhar na descrição do vídeo, como eu te falei, e depois a gente vai para a segunda leitura. Diz assim: Assim fala o Senhor Deus, grita forte sem cessar, levanta a voz como trombeta e denuncia os crimes do meu povo e os pecados da casa de Jacó. Buscam-me cada dia e desejam conhecer meus propósitos, como gente que pratica a justiça e não abandonou a lei de Deus. Exigem de mim julgamentos justos e querem estar na proximidade de Deus, porque não te regozijaste quando jejuávamos e o ignoraste quando nos humilhávamos? É porque no dia do vosso jejum tratais de negócios e oprimis os vossos empregados. É porque ao mesmo tempo que jejuais, fazeis litígios e brigas e agressões impiedosas. Não façais jejum com esse espírito. Se quereis que vosso pedido seja ouvido no céu. Acaso é esse jejum que aprecio, o dia em que uma pessoa se mortifica? Trata-se talvez de curvar a cabeça como junco e de deitar-se em saco e sobre cinza? Acaso chamas a isso jejum, dia grato ao Senhor? Acaso o jejum que prefiro não é outro, quebrar as cadeias injustas, desligar as amarras do jugo, tornar livres os que estão detidos, enfim, romper todo tipo de sujeição? Não é repartir o pão com o faminto, acolher em casa os pobres e peregrinos? Quando encontrares um nu, cobre-o, e não desprezes a tua carne. Então brilhará a tua luz como a aurora, e tua saúde há de recuperar-se mais depressa. À frente caminhará a tua justiça, e a glória do Senhor te seguirá. Então invocarás o Senhor, e ele te atenderá. Pedirás socorro, e ele dirá: Eis-me aqui. Se destruíres teus instrumentos de opressão e deixares os hábitos autoritários e a linguagem maldosa, se acolheres de coração aberto o indigente e prestares todo o socorro ao necessitado, nascerá nas trevas a tua luz, e tua vida obscura será como o meio-dia. O Senhor te conduzirá sempre e saciará tua sede na aridez da vida, e renovará o vigor do teu corpo. Serás como um jardim bem regado, como uma fonte de águas que jamais secarão. Teu povo reconstruirá as ruínas antigas. Tu levantarás os fundamentos das gerações passadas. Serás chamado reconstrutor de ruínas, restaurador de caminhos nas terras a povoar. Essa é a primeira leitura. A leitura do profeta Isaías. Coisa profunda e tocante, porque quando a gente pensa um jejum que agrada a Deus, é o próprio Deus falando através de Isaías, né? Porque o que eu vejo aqui é a hipocrisia, né? É Deus que está combatendo a nossa hipocrisia. Quando a gente acredita que fazendo algo, a gente está cumprindo a vontade de Deus, simplesmente cumprindo uma lei. Não estou falando de mandamentos, né? Não matar, não roubar, não isso. A gente pensa, eu vou jejuar e ponto, basta. Eu estou jejuando, eu vou colocar agora para essa quaresma, eu não vou comer carne, não vou comer chocolate,
Enfim, eu faço isso e tá tudo certo. Mas a palavra aqui está dizendo, mas o que adianta você fazer tudo essas mortificações, mas você não tem amor para com o próximo? O amor, ele vem em primeiro lugar do próprio jejum, né? E é belo porque ele está dizendo, ó, você faz tudo isso e você reclama que você não é atendido, né? É como se eu, Deus falando, né? É como se eu tivesse os ouvidos fechados para escutar a tua oração. É que você não entendeu como pode chegar ao meu coração. A experiência de amor ao próximo, né? Então ele começa a falar de todas esses atos, né? De caridade, de repartir o pão com o faminto, de acolher os pobres, os peregrinos, de cobrir aquele que está nu, de não desprezar ninguém. E o que me tocou muito quando eu li pela primeira vez esse texto nesses dias, diz assim, né? Então brilhará a tua luz como a aurora, e tua saúde há de recuperar-se mais depressa. À frente caminhará a tua justiça, e a glória do Senhor te seguirá. Então invocarás o Senhor, e ele te atenderá. Pedirás socorro, e ele dirá, eis-me aqui. É belíssimo quando ele fala, né, que se acolheres do coração aberto o indigente e prestares todo o socorro necessitado, nascerá nas trevas a tua luz, e tua vida obscura será como o meio-dia. Então, aquele sol do meio-dia, né, o sol mais forte que tem no dia. Ele está dizendo, se a gente fazer essa experiência, a nossa luz vai brilhar como essa luz de meio-dia, forte, que queima, que não tem como esconder. Que se você quer dormir ao meio-dia, tu tem que fechar bem a casa, as janelas, a cortina, e vai ser difícil de não ter um pouco de luz dentro daquela casa, porque o sol do meio-dia é forte. Então, se a nossa vida for como esse sol do meio-dia, vai ser impossível de não ser vista a nossa luz. A segunda leitura é uma leitura que é uma carta aos Coríntios, do Papa São Clemente I. É um Papa do primeiro século, esse é o quarto Papa na sucessão depois de São Pedro. Vocês imaginem, ele é o quarto Papa, então teve São Pedro, teve outros dois e chegou o Clemente. Né? Então ele mandou uma carta também aos Coríntios, e essa carta tem esse trecho aqui. Ele diz assim, fixemos atentamente o olhar no sangue de Cristo e compreendamos quanto é precioso aos olhos de Deus, seu Pai. Esse sangue que, derramado para a nossa salvação, ofereceu ao mundo inteiro a graça da penitência. Percorramos todas as épocas do mundo e verificaremos que em cada geração o Senhor concedeu o tempo favorável da penitência a todos os que a ele quiseram converter-se. Noé proclamou a penitência e todos que o escutaram foram salvos. Jonas anunciou a ruína aos ninivitas, mas eles, fazendo penitência de seus pecados, reconciliaram-se com Deus por suas súplicas e alcançaram a salvação, apesar de não pertencerem ao povo de Deus. Inspirados pelo Espírito Santo, os ministros da graça de Deus pregaram a penitência. O próprio Senhor de todas as coisas também falou da penitência, com juramento. Aí tem uma citação. Pela minha vida, diz o Senhor, não quero a morte do pecador, mas que mude de conduta. Uma citação do profeta Ezequiel, capítulo 33. E acrescentou esta sentença cheia de bondade. Deixa de praticar o mal, ó casa de Israel. Dize aos filhos do meu povo, ainda que vossos pecados subam da terra até o céu, ainda que sejam mais vermelhos que o escarlate e mais negros que o cilício, se voltardes para mim de todo o coração e disserdes, Pai, eu vos tratarei como um povo santo e ouvirei as vossas súplicas.
Querendo levar à penitência todos aqueles que amava, o Senhor confirmou esta sentença com sua vontade todo-poderosa. Obedeçamos, portanto, a sua excelsa e gloriosa vontade. Imploremos humildemente sua misericórdia e benignidade. Convertamo-nos sinceramente ao seu amor. Abandonemos as obras más, a discórdia e a inveja que conduzem à morte. Sejamos humildes de coração, irmãos, evitando toda espécie de vaidade, soberba, insensatez e cólera, para cumprirmos o que está escrito. Pois diz o Espírito Santo: não se orgulhe o sábio em sua sabedoria, nem o forte com sua força, nem o rico em sua riqueza. Mas quem se gloria, glorie-se no Senhor, procurando-o e praticando o direito e a justiça. Antes de mais nada, lembremo-nos das palavras do Senhor Jesus, quando exortava a benevolência e a longanimidade. Sede misericordiosos e alcançareis misericórdia. Perdoai e sereis perdoados. Como tratardes o próximo, do mesmo modo sereis tratados. Dai e vos será dado. Não julgueis e não sereis julgados. Fazei o bem e ele também vos será feito. Com a medida com que medirdes, vos será medido. Observemos fielmente esse preceito e esses mandamentos, a fim de nos conduzirmos sempre, com toda humildade, na obediência às suas santas palavras. Pois eis o que diz o texto sagrado: para quem hei de olhar, senão para o manso e humilde, que treme ao ouvir minhas palavras? Isaías 66. Tendo assim participado de muitas grandes e gloriosas ações, corramos novamente para a meta que nos foi proposta desde o início: a paz. Fixemos atentamente nosso olhar no Pai e Criador do Universo e desejemos com todo ardor seus dons de paz e seus magníficos e incomparáveis benefícios. Belíssima essa frase, né? De corramos novamente para a meta que nos foi proposta desde o início. Qual que é essa meta? A paz. Eu sempre comento, né, com os meus amigos, principalmente os amigos de caminhada assim, na igreja, que se a gente não quer viver em paz, a vida já é cheia de dificuldades, de tribulações. E se a gente quer viver uma experiência na igreja e não vai viver em paz, tem alguma coisa que não está certo. E eu não estou dizendo de não ter problemas no nosso dia a dia. Eu tenho problemas no meu trabalho, a gente tem problemas em casa, problemas de relacionamento com familiares, com amigos, enfim, problemas de relacionamento conosco, né, com a gente mesmo. E muitas vezes isso nos agita, né? Mas eu não estou falando dessa paz em si, a não tribulação, não é isso. A paz é uma experiência de fé que permanece, que mesmo que a tribulação ela esteja ao nosso redor, o nosso coração ele permanece focado naquilo que é a nossa meta, a paz. E quem é o príncipe da paz, senão Jesus Cristo? Então, quando a gente perde essa paz, é porque o nosso foco ele não está mais no Senhor. Ele se perdeu. E o tempo de penitência, que é aquilo que a Quaresma nos convida, né? É jejum, a oração e a esmola. Né? Essas três ferramentas, né? Para que a gente possa se assemelhar ao Senhor, elas tendem a nos levar ao momento de paz, a viver na paz, a ter a paz como nosso foco. Então, tudo que a gente for fazer, a gente visa viver em paz. Nem sempre será possível,
porque muitas das vezes as coisas do dia a dia nos tolhem a paz. E aí a gente tem que fazer um esforço de voltar, de olhar para trás novamente, de focar na paz. E por isso, esse caminho que Clemente, né, São Clemente estava nos falando, da gente se recordar de clamar ao Senhor, de rezar, de ocupar o nosso tempo com a oração. E não pensar que a oração ela se reduz única e exclusivamente ao momento que a gente para e vai rezar. Porque se a gente fosse só rezar nesses momentos, eu falo por mim mesmo, eu não rezaria. Porque de quando eu acordo até a hora que eu for dormir, várias coisas que eu tenho que fazer. É trabalho, volta para casa, é criança, coisas que tem que resolver, ajeitar algumas coisas em casa, que eu tenho uma lista lá. Ontem até falei para minha esposa, falei, escreve aí tudo que eu tenho que fazer, entendeu? Porque aí pelo menos eu visualizo, né? Eu estou voltando para casa e já estou pensando, eu tenho que fazer aquilo, fazer aquilo. Eu tenho meia hora agora, consigo fazer isso. A gente vai se organizando. E nesse estar organizando e nesse estar trabalhando, a gente tem que procurar rezar. A gente entregar as nossas dificuldades do dia a dia. Por exemplo, penitência. O que é fazer uma penitência? É entregar as coisas do nosso dia a dia também ao Senhor como oferta em oração. Cada coisa que a gente for fazer, poder oferecer para Ele como uma dádiva, né, de oração. Por isso, eu quero finalizar por aqui, porque também está ficando longo esse vídeo, daqui a um pouco vocês não vão conseguir chegar até o final, né? Desejar para cada um uma santa quaresma, que realmente seja um tempo que a gente possa crescer. Aquilo que eu vou repetir sempre em todos os vídeos que eu for fazer, né? Crescer no conhecimento de Jesus Cristo. Essa é a principal intenção. A intenção de gravar esses vídeos, de partilhar com vocês, a intenção é aquela de crescer no conhecimento de Jesus Cristo. O nosso tempo é curto para a gente poder conversar, mas esse tempo seja um tempo de crescimento em Jesus. Te agradeço por estar junto nessa caminhada, de rezar por nós. Peço também as vossas orações, principalmente para o nascimento do próximo filho, que seja feita a vontade do Senhor. Um grande abraço, te convido a se inscrever no canal se você não é inscrito, a deixar teu like, o teu dislike, o teu comentário, isso é muito importante porque essa caminhada é feita juntos, não é um que está aqui falando e vocês que estão escutando, não. A gente possa partilhar e partilhando a gente possa crescer no conhecimento do Senhor. Um grande abraço, até a próxima. Deus abençoe.